Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, que é o nosso programa de capacitação, trilhas de aprendizagem e certificações técnicas. Em nome da Brasoftware, dou as boas-vindas a todos, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente em mais um webinar. Esperamos sempre vocês com saúde, em vossas casas, com segurança. Bom, pessoal, eu sei que vocês já conhecem, muitos já sabem, mas é importante lembrar, para quem está acompanhando a gente agora, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais. Para poder facilitar com vocês, nós deixamos aqui o nosso QR Code e também os links de acesso aos nossos canais. Aqui vocês acompanham toda a programação dos próximos eventos, também como a Brasoftware vem se posicionando em relação às principais mega tendências do mercado. Lembrando também, pessoal, que essa live está sendo gravada e nós vamos disponibilizar para vocês ao final da nossa apresentação, ok? E também, pessoal, o chat fica à disposição para vocês interagirem com a gente, que nós voltamos ao final dessa apresentação para poder compartilhar, né, com vocês aqui o chat, tá bom? Bom, hoje a gente tem a presença do Guilherme Bezerra e do Felipe Vieira. O Guilherme e o Felipe são da nossa área de Azure, responsáveis pela nossa equipe especialistas em Azure, e vão compartilhar com a gente alguns dos principais benefícios dentro da nossa área de serviços gerenciados. Bom, então, Guilherme, Felipe, bem-vindos, boa tarde, também um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Passo a palavra para você, Guilherme, e ao final volto com vocês aqui para a gente poder abrir o nosso chat, ok? Obrigado, pessoal, grande abraço, até a próxima. Obrigado, Fabi, pela introdução. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme Bezerra, faço parte aqui do nosso time de Cloud na Brasoftware. O intuito hoje aqui da nossa live é poder bater um pouco de papo aqui com vocês sobre a nossa estrutura de serviços gerenciados focados em Cloud, mais especificamente no próprio Microsoft Azure. A gente está com o Felipe Vieira aqui também, que é um arquiteto do nosso time de serviços gerenciados, e a ideia é falar um pouco mais hoje dos nossos desafios e da quantidade de benefícios e coisas novas que a gente está levando através da nossa célula de serviços gerenciados para os nossos clientes atualmente. Sem mais delongas, indo direto ao ponto, isso aqui eu acho que muita gente que participa das nossas entregas de conteúdo já deve ter visto a gente falar disso, mas a gente gosta muito de ressaltar, e isso aqui tem total conexão com a nossa área de serviços gerenciados, que é o nosso framework de jornada para cloud, que é o Brasoftware Cloud Journey. O Brasoftware Cloud Journey é um framework que a gente desenvolveu internamente, que é baseado em 4 etapas, digamos que 4 pilares para uma jornada consistente, evolutiva e que faça sentido numa migração para cloud, né? E a gente pensa em 4 etapas, começando pela fase 1, que é a fase de assessment, a fase 2, que é o cloud migration, e a fase 3 de otimização, a fase 4, que é onde a gente entra em refactor e replatform, que é onde a gente ajusta cenários de aplicações e até mesmo arquitetura. Começando pela fase 1, eu vou falar um pouquinho aqui do intuito de cada uma desses pilares que a gente tem dentro desse framework, começando pela fase 1, a fase de assessment. Essa é uma das fases primordiais para que a gente tenha sucesso, a gente entende, numa migração para cloud. Por quê? O assessment ele é de extrema importância, porque é nessa fase onde a gente vai fazer justamente, a gente vai conseguir ter visão qual que é o objetivo do nosso cliente em relação a uma migração para cloud e o que ele quer levar para cloud e qual a melhor forma da gente levar isso para cloud. Então, é nessa fase de assessment que a gente vai trabalhar com todo o business case, que a gente chama, né, e com toda a construção de um business case que seja sustentável, consistente e que traga realmente benefícios tanto financeiros quanto técnicos para que o cliente migre uma determinada aplicação ou até mesmo migre um data center inteiro para a cloud. Aqui a gente não está falando especificamente de uma migração completa para a cloud, mas tudo que tange uma virada para a cloud, seja um cenário híbrido, seja uma migração de data center, seja uma migração de um workload específico para a cloud. Então, essa fase de assessment é onde a gente vai mapear todo o ambiente do nosso cliente do ponto de vista de dependências, de criticidade de aplicações,
de densidade do ponto de vista de acessos e, o principal, extrair todas essas informações para a gente construir o business case, e aqui eu falo muito da parte financeira, para que a gente consiga provar para esse cliente que faz sentido ele migrar para a cloud do ponto de vista financeiro, que isso inclusive, é um dos pontos mais importantes, né? Que esse projeto ele pare de pé financeiramente. E para isso a gente tem uma metodologia instituída no mercado hoje, que a gente aplica para os nossos clientes dentro da fase de assessment. Então ela é hoje uma das principais fases dentro do nosso framework. Uma vez que a gente ultrapasse a fase de assessment, que a gente evolua do ponto de vista comercial, a gente parte realmente para a execução, que é basicamente a migração para a cloud, daquele workload, daquele data center, daquele serviço, aplicação e etc. E o nosso processo de migração para a cloud, ele também, tudo aqui a gente fala muito do ponto de vista de metodologia, mas aqui, quando a gente foca na execução, aqui a gente não tem uma metodologia, a gente tem várias, porque a gente sempre trabalha, e a gente sabe muito bem disso, que cada aplicação é uma aplicação, cada cliente é um cliente, e cada aplicação, cada cenário tem peculiaridades diferentes uma das outras. Então, aqui na fase de migração é onde a gente vai estudar qual vai ser a melhor forma da gente fazer essa migração, quais serão os cronogramas, janelas, ferramentas necessárias para a gente, pessoas, para a gente executar essa migração, pensando sempre no impacto do cliente, sempre ouvindo o nosso cliente, entendendo qual é a expectativa dele nessa execução dessa migração, quais são as janelas que a gente tem disponíveis, qual será o impacto dessa migração, planos de rollback e várias coisas que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Tudo isso está muito bem desenhado e estressado nesse nosso plano de execução da migração para a cloud. Uma vez que esse cliente ele migre para a cloud, a gente executou a migração, então esse serviço, esse data center agora ele já está rodando no Azure, a gente já passou pela fase de migração, de estabilização, as aplicações já estão se comportando da forma como deveriam se comportar, basicamente o projeto está entregue, a coisa não para por aí. Agora começa uma fase que ela é de extrema importância para nós, porque é nessa fase que a gente vai conseguir manter o cliente, digamos assim, manter realmente o nosso cliente satisfeito com o comportamento das aplicações e dos serviços deles rodando na nuvem. Por quê? É onde a gente vai começar, primeiro, a olhar para a otimização. Então, migramos esse ambiente para a cloud. E agora, o que a gente consegue otimizar nesse ambiente? E aí entra uma seara extremamente extensa de ações que a gente pode tomar quando a gente fala de otimização. Eu vou falar mais um pouco na fase 4, que é a fase que a gente fala de replatform, mas falando de alguns pontos relacionados à otimização de cloud, principalmente em relação a custos, né? Olhar realmente, a gente consegue fazer isso de forma bem interessante, o que está sendo usado ali dentro da cloud, que pode ser otimizado com o intuito principalmente de redução de custos. Como todos vocês sabem, mais uma vez, quando a gente fala de cloud, e aqui eu não estou nem levantando bandeira sei lá, de uma AWS versus o Azure ou o Google, basicamente a gente está falando especificamente de serviços pagos pelo seu consumo. Então, quanto mais a gente tiver ações inteligentes dentro de um ambiente, de modo que a gente consiga prover o uso dos recursos de forma inteligente, quando eu digo inteligente, consumindo a menor quantidade de recursos possíveis, menor vai ser a fatura do cliente, menor vai ser o investimento em infraestrutura e em recursos de nuvem. Então, a gente foca muito nisso aqui na parte de otimização de cloud, que é levar insights de eventuais reduções de custos e até mesmo mudanças de arquitetura com esse viés, de melhorar a experiência técnica e reduzir custos. E também outras coisas que a gente tem dentro do nosso próprio portfólio, do ponto de vista de outras soluções que a gente tem também com esse intuito, né? Então, dentro da nossa célula hoje, chamada BraSoftware Innovation, a gente desenvolve soluções dentro da BraSoftware, com foco em promover a inovação para os nossos clientes. E a gente também gosta muito de levar esse portfólio da nossa área de inovação para esses clientes que estão nessa jornada com a gente para a nuvem e tentando encaixar, por exemplo, as soluções com o que o cliente já faz hoje dentro das suas aplicações e dos seus serviços e o que as nossas soluções de inovação podem ajudar não apenas em reduzir consumo, mas também o que a gente pode levar para melhorar a experiência desse cliente, talvez para o seu usuário final, para o seu cliente, para os seus serviços e para as suas aplicações, para o seu mercado, né? Para o seu, digamos, B2C.
E na fase 4, é a nossa fase que a gente chama de refactor, de replatform, que basicamente aqui a gente entra muito no ponto de mudança de arquitetura. Muitas vezes, quando a gente trabalha em migrações para cloud, a grande maioria dos nossos projetos, principalmente quando a gente está trabalhando num cenário que o cliente está com data center on-premises, com workloads virtualizados em cima de VMware, de Hyper-V, coisas assim, independente da quantidade de serviço que a gente está levando para a cloud, se é o data center inteiro ou se é um pedaço dele, a gente sempre tem muito espaço nesse tipo de migração para poder trazer para o cliente novas opções para que ele posicione os seus serviços. E do que a gente está falando aqui? Mudanças drásticas de arquitetura que só a nuvem nos permite. Basicamente, exemplos bem grosseiros aqui, a gente converteu uma máquina virtual que hospeda um IIS hoje lá com Windows, onde o cliente ele precisa se preocupar com toda a camada de sistema operacional, com o próprio host físico, a saúde do host físico, a segurança, esse cliente focar apenas no IIS através de serviços de plataforma. Trazendo cenários, por exemplo, de migrações para uso de containers, onde a gente consegue eliminar várias coisas que dentro digamos, de uma máquina virtual, né, num modelo de infraestrutura como serviço, o cliente ainda precisa se preocupar, mesmo estando na nuvem. Então, aqui a gente foca muito em trazer insights, em trazer discussões para a mesa com o cliente, para que ele mude a sua arquitetura, os seus serviços, das suas aplicações. E essas mudanças são muito benéficas para os nossos, a gente enxerga para os nossos, assim, falando tecnicamente, a gente entende que as peculiaridades de cada cliente, mas em geral a gente busca muito esse tipo de discussão com os nossos clientes, porque é quando a gente começa a ter esse tipo de conversa que a gente realmente a gente consegue enxergar, assim, sem nada na frente, o que é o poder, não só computacional da nuvem, mas o poder da nuvem como um todo, né? Como uma plataforma onde eu consigo trabalhar adequado às necessidades do negócio, então, sem ter que criar farms de servidores gigantescas para atender picos específicos de demandas, e sim indo direto à minha necessidade de negócio, trabalhando com arquiteturas modernas, com containers, com Kubernetes, com serviço de aplicativo, com functions e com várias coisas ligadas à plataforma, onde eu reduzo o meu esforço operacional, foco na minha necessidade de negócio, consigo ter uma resposta técnica muito melhor para o meu cliente final e ainda, se possível, reduzindo os meus custos com o consumo de nuvem. Então, basicamente, esses são os nossos 4 pilares aqui dentro do nosso Cloud Journey, dentro desse framework. E, como vocês podem ver, dentro dessas etapas, uma coisa que a gente também leva para os nossos clientes, e esse é o foco aqui da live hoje, que é, ok, migramos para a cloud, estamos tendo várias conversas aqui em relação à otimização, à mudança de arquitetura, etc. Mas esse ambiente na cloud, você precisa de ajuda para gerenciar esse ambiente na cloud? Você precisa de ajuda para manter esse ambiente operacional e funcional para os teus usuários e para os teus clientes finais? É aí que entra a nossa área de serviços gerenciados, que é uma área recém-criada na Brasoftware, uma área formada por times multidisciplinares e técnicos, com foco justamente em prover a sustentação de ambientes em cloud, ambientes híbridos e até mesmo ambientes multi-cloud, digamos assim, mas muito com foco dentro do Microsoft Azure, onde a gente, essa área é focada em fazer os nossos clientes dormirem. Basicamente é isso, né? Então, a gente tem, através dessa área, a responsabilidade de manter os ambientes dos nossos clientes operacionais com insights proativos em relação à saúde, em relação a funcionamento, em relação a problemas, em relação à segurança, em relação à disponibilidade dos seus ambientes e aplicações. Então, essa área é o que a gente vai discorrer aqui mais hoje. A gente vai falar até mais tecnicamente sobre as entregas que a gente faz e quais são os nossos pacotes de serviço dentro da área de serviços gerenciados. Eu vou passar aqui também para vocês, mas a gente vai mostrar também alguns pontos relacionados a cases que a gente já tem hoje em alguns clientes. E fechando aqui, um ponto que a gente isso a gente gosta de deixar muito já sucinto, até mesmo antes de entrar aqui nas nossas entregas técnicas. Mas qual é o intuito, qual que é o propósito da área de serviços gerenciados?
Aqui a gente até elenca em alguns bullets, mas em geral é sempre a gente antecipar eventuais problemas técnicos na operação do cliente. Quando eu digo operação, não estou falando só das aplicações, dos serviços, etc., mas também sobre as equipes do cliente, sobre as equipes operacionais de infraestrutura de segurança, de SRE e etc. Também é muito alinhado com quesitos de segurança dos ambientes dos nossos clientes. Quando eu falo segurança, não estou falando só de alta disponibilidade, mas também segurança lógica de aplicações também. Isso a nossa equipe atua muito forte, ainda mais no momento que a gente vive hoje, né? Uma era 100% ligada a ataques e ataques bastante inteligentes para exploração, obtenção de informações sensíveis e até mesmo downtime em aplicações dos nossos clientes. Então, a gente olha muito para isso. E isso também funcionando em 24/7. Nosso time aqui, a gente costuma falar que a gente não dorme para fazer o cliente dormir. Então, justamente isso, né? A nossa equipe, basicamente, cuidando do seu ambiente em 24/7, olhando para o seu ambiente com vários olhares. Então, olhar de segurança, olhar de disponibilidade, olhar de funcionamento, entre várias outras entregas que a gente faz, que o Felipe vai falar um pouco mais. Olhando muito também para a questão financeira. O que a gente pode otimizar do teu ambiente hoje, visto que já está sendo consumido e muito ligado com aqueles pilares que a gente falou no framework. Bom, já falei demais aqui. Vou passar a bola para o Felipe, o arquiteto aqui do nosso time, que também é responsável por tocar e por orquestrar o funcionamento de serviços gerenciados para vários clientes nossos. O Felipe vai falar um pouco das nossas entregas aqui no detalhe, e é isso. Felipe, fica à vontade. Obrigado, Bezerra. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Bezerra já disse, eu faço parte do corpo técnico da área de serviços gerenciados da Brasoftware e vou trazer um pouco mais da parte técnica e mostrar um pouco dos planos de serviço que a gente oferece hoje para essa área. E aí, a gente traz hoje dois modelos, um standard e um professional. A gente faz até algumas recomendações, por exemplo, para ambientes de pequeno porte, dev, QA. A recomendação é o standard, professional, mas para ambientes críticos, onde eu tenho um ambiente produtivo ali, etc. Já adiantando que os benefícios que o Bezerra trouxe em relação a monitoramento proativo, gerenciamento proativo, que seria a nossa área, ela não vai ficar só limitada a esperar um chamado cair, não, ela vai ser proativa no sentido de te dar insights de melhoria no seu ambiente, é isso, melhoria técnica ou melhoria financeira, e aí esses planos de serviço, eles são mais, como o Bezerra falou, entregáveis na nossa área para o cliente. Então, independente do seu plano de serviço, esse modelo de atuação proativo, ele está presente nos dois, tá? E aí aqui a gente traz um pouco mais no detalhe desses integráveis. Então, o Professional, ele vai te dar alguns benefícios, como monitoramento inteligente, através de ferramentas que a gente utiliza aqui, algumas coisas mais avançadas relacionado à plataforma mesmo, dos próprios serviços, tá? E eu acho que um destaque maior para o SLA de atendimento, que o 24/7 ele se limita ao professional, tá? E a gente trabalha também com pacotes adicionais, então eu posso ter um plano standard e um add-on A1, por exemplo, ou professional com add-on A1, onde os planos, eles se limitam à plataforma, só que eu consigo, através desses pacotes adicionais, ter gerenciamento, por exemplo, do meu sistema operacional ou servidores web, e aí estão os workloads listados aí para vocês. E isso pode, inclusive, ser customizável, tá? Então, se eu quero aderir o A1 ou o A2, ok, mas eu consigo customizar. Eu quero que gerencie o meu sistema operacional e façam sustentação do SAP somente. A gente trabalha nesse modelo também. E é inclusive o que eu vou trazer aqui para vocês, que nesse próximo slide, que isso é muito flexível, tá? A gente entende que o mercado é muito flexível, então esses pacotes e esses adicionais, eles são muito flexíveis também. E aí é uma conversa para entender qual a necessidade
o que vocês precisam de mão da Brasoftware, e a gente adequa esses planos de acordo com a necessidade, inclusive relacionado a custo, etc. Aqui algumas das ferramentas que a gente utiliza, não são todas, obviamente, mas são algumas que a gente gosta de mostrar porque estão no dia a dia. Então, os Zabbix com algumas features do monitoramento ativo, monitoramento inteligente nele, é uma ferramenta que a gente trabalha bastante. O Zendesk para gerenciar a parte de suporte, e aí toda a parte de relatório, como é que a operação está andando em relação às suas solicitações ou os incidentes que tiveram no seu ambiente, tá? Então, diversas features nessa ferramenta também. E aí outras ferramentas mais para situações específicas, né? O Application Insights, por exemplo, dentro do Azure, para ajudar com algumas métricas de aplicação, e aí a gente customiza ele de algumas formas para ajudar vocês no dia a dia e a nós também. Um destaque para o Azure DevOps, a gente faz tanto a entrega, ele é uma ferramenta muito ampla, então gestão de projeto, entrega de pipelines, ele tem uma série de ferramentas ali que a gente dá esse suporte, inclusive utilizando a nossa plataforma dentro do Azure DevOps, tá? E aí tem, por exemplo, Terraform para IAC, subir algum recurso no Azure, a gente já consegue disponibilizar o código para vocês, e aí isso fica muito portável, etc. E algumas outras ferramentas, Cloud Health, por exemplo, para monitoramento mais on-premises, enfim. São algumas delas que a gente gosta de trazer, mas obviamente tem outras, tá? E aí, como o Bezerra comentou, o corpo técnico ele tem algumas certificações já dentro do mercado, e aí, obviamente, a gente tem profissionais que são mais especializados em determinados assuntos, mas boa parte do time tem essas certificações e busca sempre esse conhecimento adicional. E aí, o que o Bezerra falou de a gente ter uma área de serviços gerenciados híbrida, é exatamente isso, ter profissionais certificados tanto em Azure como AWS, Kubernetes, né? Então, desse lado vão ter profissionais altamente capacitados para atender diversos cenários. E aí a gente traz aqui uma última visão dos cases. Então, alguma das operações que a gente tem hoje dentro de serviços gerenciados, eu gosto de citar algumas delas que a gente já vem trabalhando há um tempo e obteve resultado. A Lactalis é um exemplo disso, onde a gente trabalhou naquele modelo de ter um save financeiro. A gente costuma dizer que o cloud ele é uma torneira aberta, né? Uma torneira que você achou que fechou, só que ela está ali pingando e está gerando custo para você. Então, a gente identifica esses gaps, identifica também melhorias em relação ao seu ambiente, que de repente vai te dar um save financeiro, e esse save financeiro ele é aplicado em coisas que vão dar valor ao seu negócio. A Lactalis é um exemplo de save financeiro que eles passaram a levar mais workloads para dentro do Azure. Então, trabalham ainda no modelo híbrido de on-premises com Azure, mas com esse save financeiro que a gente vem fazendo, esse trabalho de melhoria no ambiente deles, a gente vem cada vez mais conseguindo trazer outros workloads, outros sistemas que eles precisam, que são muito críticos para dentro do Azure. Então, eles é um case muito bacana. A Fundação renova tanto a parte operacional com operação 24/7, quanto também nesse modelo de saving. E aí, no caso deles, como o Bezerra falou, a gente procura ajudar sempre no modelo crítico para a empresa. Então, o que vai agregar valor à sua empresa, a gente busca melhoria nesse sentido. A Fundação Renova, a gente também fez um trabalho de saving, e aí com esse trabalho de saving investimos em tecnologias já como plataforma, como serviço, e até serviços bem mais avançados, como Front Door, por exemplo, para entrega de conteúdo, e a gente conseguiu reduzir o carregamento da página inicial, os sites da Fundação Renova, que era 8 segundos, hoje
é reduzido a 1, 2 segundos, né? Então, são melhorias nesse sentido, que esse gerenciamento ativo, onde a gente te dá insights do que pode ser melhorado, ele vem agregando na operação desses clientes. E aí a gente tem HBA, X-Num, numa parte mais de aplicações também, com trabalho nesse sentido, acho que vale a pena destacar. ClearSale também, a gente tá migrando de um ambiente on-premises e de um outro hosted, então toda uma arquitetura foi construída com a ClearSale do zero, então eu acho que são cases bacanas e que comprovam um pouco desse trabalho que a gente procura fazer diferenciado, de não somente sustentar o seu ambiente, mas também ajudar, como o Bezerra falou, seguindo o nosso framework, ajudar nessa sua jornada para a cloud, né? Bom, então, basicamente foi isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Acho que se o Bezerra tiver umas últimas palavras aí também. Legal, Felipe. Bom, pessoal, acho que a ideia era realmente a gente conseguir ser bem objetivo aqui em trazer e falar dessas ofertas para vocês, que é algo que a gente tem dentro do nosso portfólio e disponível para todos os nossos clientes, seja um cliente que já está na nuvem, que está estudando ir para a nuvem, ou que já está, por exemplo, num cenário híbrido. Toda essa área, toda essa estrutura nossa, ela está disponível para todos os clientes, independente da sua fase, né? Então, para todos os clientes, essa metodologia ela vai funcionar, a gente vai conseguir adequar ali os pilares, adequar a nossa área de serviços gerenciados para atender a demanda, né? Então, como bem o Felipe falou, a gente tem alguns cases aqui que a gente gosta de trazer, que são cases assim, bastante interessantes do ponto de vista de desafio desse cliente. Então, a gente tem alguns casos ali de ambientes de missão extremamente crítica, onde, por exemplo, esse cliente ele é responsável por suportar vários outros clientes com uma solução dele. Então, ou seja, negócios de clientes estão totalmente ligados a sua aplicação, e a gente é responsável por sustentar não só o ambiente de aplicação desse cliente, mas como todo o ambiente de infraestrutura como um todo, olhando para a segurança, disponibilidade, entre outros. Então, assim, a nossa área, ela justamente vem com esse propósito, se somar às áreas de tecnologia dos nossos clientes, ser um braço estendido do nosso cliente no que tange a parte operacional e funcional dos ambientes, então aos times de segurança, de infraestrutura, desenvolvimento, banco de dados e etc., para que a gente possa realmente trazer muitas vezes, porque a gente sabe as limitações dos nossos clientes hoje. São poucos os clientes hoje que têm, por exemplo, pessoas dentro das suas áreas, dos seus times internos, de operações e de tecnologia como um todo, que tenha disponibilidade para estar olhando o ambiente de forma proativa ou monitorando a saúde do ambiente. A gente sabe como as coisas funcionam. Muitas vezes o cliente ele vai olhar para um determinado problema que ele tem na hora da dor, na hora de uma indisponibilidade, na hora de um ataque. Então, a gente vem justamente para trazer uma visão oposta a isso, agindo de forma proativa, num canal de comunicação direto com o nosso cliente, trazendo realmente as informações do que está acontecendo no ambiente dele em tempo real, justamente para que sejam tomadas ações não paliativas, mas ações proativas, para que eventuais problemas de disponibilidade, de desastres, de ataques não aconteçam, ou que se aconteçam, a gente consiga tomar ação de forma mais rápida possível para voltar aquele determinado serviço, aplicação para o ar, o mais rápido possível e gerar o menor impacto possível no negócio do nosso cliente. Então, a gente anda muito de mão dada com os nossos clientes, realmente para manter tudo de pé e com o melhor ferramental e corpo técnico possível do nosso lado. Bom, acho que o intuito era realmente esse, passar aqui um pouco da nossa área aqui de forma sucinta para vocês e objetiva. A gente vai abrir para perguntas aqui agora, vou até chamar o Luiz Fabiano aqui de novo para nos ajudar a entender se vocês têm alguma dúvida. Eu acho que esse final aqui é para a gente mais discutir em cima de eventuais dúvidas e perguntas que vocês queiram fazer, a gente está à total disposição.
Ótimo, Guilherme, ótimo, Felipe, excelente apresentação, perfeito. Agradeço aqui vocês pelo conteúdo. Tem uma pergunta aqui, Guilherme e Felipe, da Angélica Rodrigues. Ela quer saber o seguinte: obrigado, Angélica, pela pergunta. Quanto tempo é necessário para que o ambiente fique gerenciado por vocês? Ela colocou essa dúvida. Vou deixar para o Felipe responder. Olha, isso depende um pouco. Se tiver um processo de migração, geralmente ele já vem embarcado com a migração, então a gente vai fazendo a migração e o que está vindo de workload para o Azure a gente já passa a gerenciar. Se é um ambiente já existente, a gente tem uma fase inicial, só que é muito rápida também, que é um onboarding, onde a gente precisa entender o que tem de workload no seu ambiente, então, quais são as aplicações que você roda, o que é crítico para você, e aí são algumas trocas de e-mail e conversas para a gente entender isso, mas nesse meio tempo a gente já vai atuar, por exemplo, em um incidente, tá? O tempo de atuação é a partir do momento que as questões comerciais elas já estão ok, e aí a gente passa a atuar nos incidentes. Essa parte de monitoramento proativo, de gerenciamento proativo, a gente costuma fazer esse onboarding, e aí são várias conversas para entender como que é o workload de vocês, o que vocês consideram crítico, o que a gente vai gerenciar com maior criticidade dentro do seu ambiente, e aí a operação corre nesse sentido. Perfeito, Felipe, excelente, ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade a pessoa não se identificou, ela entrou como anônima, mas a pergunta é interessante. Ele quer saber o seguinte: se existe algum pré-requisito para o levantamento do ambiente? Não tem um pré-requisito. Tem as conversas iniciais comerciais, obviamente, mas um pré-requisito não. Como eu falei, a gente tem esse processo de onboarding. Assim, a gente não vai negar um ambiente, tá? Porque em X lugar eu não vou pegar, não é isso. A gente precisa desse tempo para entender quais são os workloads e dentro dos processos da nossa área, a gente ajustar o que mais vai fazer sentido. Como eu dei o exemplo da Renova, da Fundação Renova, a gente teve que se ajustar para atender uma demanda nos sites principais da Renova. Então, são conversas nesse sentido para entender o que é mais crítico e o que a gente prioriza dentro do seu ambiente. E também entender, acho que só complementando, entender qual que é o objetivo, né? Porque, por exemplo, qual que vai ser o objetivo? É uma infraestrutura que ainda está local e a gente vai precisar migrar e depois sustentar? É uma infraestrutura que está numa outra nuvem e a gente vai trazer para o Azure e sustentar? É uma infraestrutura que já está no Azure e vocês querem checar como a gente de serviços gerenciados pode ajudar? Então, essas conversas iniciais que o Felipe falou, elas são bem... isso a gente pode fazer tranquilamente, sem compromisso algum, para entender realmente. E isso são pré-requisitos que a gente coloca até mesmo para saber qual que é o ambiente, qual que vai ser, o que é crítico, o que não é crítico, para a gente poder caminhar e até mesmo entregar o business case para o cliente. Excelente, Guilherme, excelente, Felipe. É claro, né? Cada cenário aqui tem as suas características, então essa conversa, esse levantamento é sempre importante, importantíssimo para que seja dada a orientação correta, mais adequada a cada cenário. Excelente. Bom, pessoal, aqui do chat, não temos aqui mais perguntas, tivemos algumas, a gente já compartilhou. Fica a consideração final de vocês, para que a gente possa encerrar aqui a live. Alguma consideração, Guilherme, Felipe, fiquem à vontade. Realmente queria agradecer aos participantes aqui que estiveram conosco. Esse tema aqui de serviços gerenciados é um tema que a gente tenta trazer ele muito numa linguagem didática do ponto de vista de apresentação, mas a gente sabe que são temas bem complexos, né, que a gente tenta, numa apresentação dessa, trazer uma linguagem simples e objetiva. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado, por favor, fiquem à vontade em falar conosco. Vai ser um prazer falar com vocês. Inclusive, se não quiserem falar agora, podem procurar a gente posteriormente.
E agradecer a disponibilidade de todos e espero que todos estejam bem, com saúde. E, mais uma vez, obrigado pela presença. Isso aí, acho que é isso. Agradecer a todos os participantes aí. E aí acho que é o que o Bezerra falou, a gente fica disponível para qualquer dúvida em relação aos planos, quiser conhecer um pouco mais de perto a operação também, a gente está super disponível nesse sentido. Perfeito, Felipe, perfeito, Guilherme, mais uma vez, parabéns pela apresentação, obrigado por compartilhar aqui o conteúdo. Lembrando então, pessoal, que essa live vai ficar disponível em até 24 horas, para que vocês acessem no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer a inscrição. Convido vocês a participarem das próximas. Mais uma vez, obrigado para quem ficou até o final e um grande abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.